A noite caía sobre Seul como um véu de seda, cobrindo as ruas movimentadas com o brilho suave dos letreiros de neon. O vento frio de primavera dançava entre as árvores do River Park, onde o reflexo das luzes se quebrava nas águas tranquilas. Dentro de um pequeno café em Mapugu, Park Buyong observava a cidade através do vidro embaçado. A xícara de café esfriava lentamente entre seus dedos, e no fundo de seus olhos havia algo mais do que o cansaço de um longo dia. Havia lembranças, como fragmentos de um filme que nunca deixou de ser projetado em seu coração. Do lado de fora, os carros passavam como linhas de luz. Do lado de dentro, o tempo parecia ter parado. A atriz, conhecida por seu sorriso doce e sua voz suave, suspirou ao ver uma notificação em seu telefone. Uma reportagem antiga sobre as gravações de Strong Woman do Bong Joon. 7 anos já haviam se passado desde aquele drama, mas a cada vez que via o nome dele, Park Young-sik, algo dentro dela se agitava, como uma pétala flutuando sobre águas ainda mornas. Ela lembrava com nitidez daquele inverno de 2017. As filmagens começavam cedo, e o frio de Mapugu era implacável. Young-sik sempre chegava alguns minutos antes, com as mãos nos bolsos e um sorriso que conseguia aquecer até o ar mais gelado. Ele trazia chocolate quente para ela, disfarçando o gesto com naturalidade. "Você sempre esquece o café", dizia, entregando o copo com um olhar cúmplice. Era nesses pequenos detalhes que algo silencioso começou a florescer, algo que nem eles mesmos ousavam nomear. Os dias de gravação eram longos, estranhamente doces. As risadas entre uma cena e outra, as conversas sussurradas durante os intervalos, o modo como ele a olhava quando ela improvisava uma fala. Tudo parecia inocente, mas as câmeras não conseguiam capturar o que acontecia entre os cortes, o breve toque das mãos, o olhar que durava um segundo a mais do que o necessário, o coração acelerado escondido sob o figurino. Eles pareciam um casal de verdade, comentou uma assistente de produção, sem imaginar o peso das próprias palavras. E talvez, naquele momento, realmente fossem, apenas não o sabiam ainda. Quando a última cena foi gravada, uma noite chuvosa no bairro de Yeonnam-dong, Buyong se pegou desejando que o tempo parasse ali. Young-sik segurava o guarda-chuva sobre os dois, e a chuva caía em torno deles como um cenário construído pelo destino. "Terminamos", ele disse, sorrindo, mas seu olhar vacilou por um instante, como se quisesse dizer algo mais. Ela sorriu de volta, escondendo a tristeza atrás da alegria profissional. "Sim, terminamos." Mas nenhum dos dois acreditou nessa palavra. Depois do drama, as agendas tomaram rumos diferentes. Ele se alistou no exército, ela mergulhou em novos projetos. O tempo, que separa e testa, fez o que sabe fazer melhor: silenciar. Os fãs perguntavam, os jornalistas especulavam, e ambos sempre respondiam com o mesmo sorriso contido, aquele que dizia não em voz alta, mas talvez no silêncio. Ainda assim, as coincidências persistiam. Ela mencionava uma música favorita em uma entrevista. Dias depois, ele postava a mesma canção em sua história no Instagram. Ele aparecia em um programa e elogiava discretamente uma atriz que o inspirou a ser mais humano. Os fãs, atentos, ligavam os pontos, mas o enigma permanecia sem resposta. Buyong não esquecia a forma como ele a fazia rir sem esforço, como se compreendesse as partes dela que o mundo não via. Nos bastidores, quando ela ficava nervosa, ele sempre dizia: "Você não precisa ser perfeita, só precisa ser você." Eram palavras simples, mas que ecoaram durante anos, mesmo quando o contato entre os dois se perdeu. Uma tarde de outono, em 2024, o destino resolveu brincar novamente. O evento era o Blue Dragon Film Awards, no centro de convenções COEX, em Gangnam. Buyong, vestida em um elegante vestido de seda azul, caminhava pelo tapete vermelho sob o brilho das câmeras. Quando levantou os olhos, ele estava lá, Park Young-sik, terno preto impecável, acenando discretamente para os fotógrafos. Por um instante, o barulho ao redor desapareceu. Só existiam os dois. O olhar dele cruzou o dela,
E o mundo pareceu parar. Era como se os 7 anos de silêncio se dissolvessem em um só segundo. Ela sentiu o coração acelerar, mesmo o frio de 2017 subir-lhe pela espinha. Ele sorriu, não o sorriso de um ator diante do público, mas o de um homem diante da mulher que nunca deixou de amar em segredo. Durante a cerimônia, eles se sentaram em fileiras diferentes, mas o destino continuava a brincar. As câmeras captaram o momento em que Young-sik, ao ser chamado ao palco para apresentar um prêmio, olhou diretamente para a mesa dela e disse: alguns reencontros não precisam de palavras. Às vezes, basta um olhar. O público aplaudiu, acreditando tratar-se de um comentário poético, mas o olhar que ele lançou a Buyong foi íntimo, tão nítido que a atriz precisou disfarçar um sorriso nervoso. Naquele instante, ela soube: o tempo pode apagar memórias, mas não sentimentos. Após o evento, Buyong saiu discretamente pelos corredores laterais do COEX. O vento noturno de Seul soprava leve, carregando consigo o perfume distante de flores de cerejeira antecipadas. Quando olhou para trás, viu Young-sik parado a alguns metros, mãos nos bolsos, como no passado. Ele não disse nada. Apenas acenou, com aquele mesmo sorriso silencioso que guardava desde os dias de gravação. Ela respondeu com um aceno tímido, coração tremendo entre o medo e a esperança. E enquanto se afastava, uma sensação doce e dolorosa tomou conta dela, a certeza de que algo estava prestes a recomeçar. Naquela noite fria de inverno, sob as luzes infinitas de Seul, o destino sussurrou o que o tempo tentou calar. A notícia veio como um trovão suave, inesperada, porém estranhamente inevitável. Na manhã seguinte ao Blue Dragon Film Awards, fãs acordaram com as redes sociais em alvoroço. No perfil oficial da agência de Park Young-sik, um comunicado curto, quase tímido, dizia: após anos de amizade e profundo respeito, Young-sik e Buyong decidiram dar um novo passo em sua relação. Pedimos carinho e apoio. Minutos depois, o nome dos dois já ocupava o topo das tendências mundiais. Os fãs, surpresos, descrentes, emocionados, começaram a compartilhar cenas antigas de Strong Woman do Bong Joon com legendas como eles sempre estiveram se olhando assim. E 7 anos de espera, um final feliz. Enquanto o mundo se agitava, Dong permanecia em silêncio. Em seu apartamento em Anandong, ela observava as mensagens inundarem o celular. Sorrisos, corações, chats, e no meio de tudo, uma simples mensagem dele: enfim, juntos sem precisar esconder. Ela respirou fundo e respondeu apenas com um emoji, um coração azul. Nenhuma palavra era necessária. Às vezes, a simplicidade carrega o peso de toda uma história. Horas mais tarde, eles foram vistos em um café discreto em Itaewon, o mesmo lugar onde costumavam se encontrar durante as gravações anos atrás. A decoração permanecia igual, luzes amareladas, janelas largas, o aroma familiar de canela. Sentaram-se à mesa de sempre, perto da janela. Ela, de boné e casaco bege, ele, com o mesmo sorriso de sempre, um sorriso que agora não precisava mais se esconder. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Ela perguntou, mexendo no café com o canudo de bambu. Claro. Você pediu um chocolate quente e derramou metade na mesa. Ela riu, cobrindo o rosto. Foi você quem me assustou. Apareceu de repente e disse que eu parecia uma criança. E você ainda parece. O riso deles se misturou ao som suave da música ambiente. Não era uma conversa de celebridades, mas de dois corações que haviam sobrevivido ao tempo, à distância e às expectativas de um mundo inteiro. Buyong olhou para ele por um instante mais longo do que o habitual. Sabe o que é estranho? Disse, com a voz baixa. Mesmo quando estávamos longe, eu nunca consegui te esquecer. Era como se você ainda estivesse aqui, em algum lugar perto. Young-sik segurou a mão dela sobre a mesa. Porque eu nunca fui embora. O toque era simples, mas carregava 7 anos de silêncio. Não havia mais necessidade de esconder, de disfarçar, de fingir que eram apenas amigos. Eles estavam ali, de verdade, e isso bastava. Naquela mesma noite, uma chuva leve começou a cair sobre Seul. Eles caminharam juntos pelas ruas molhadas de Itaewon,
protegidos por um guarda-chuva transparente. O vento trazia o cheiro da terra úmida e das flores que começavam a desabrochar. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Acho que nunca imaginei que seria assim. Tão tranquilo. É o que acontece quando o amor sobrevive ao tempo, respondeu ele. Ele deixa de ser tempestade e vira abrigo. Enquanto isso, o mundo reagia em ondas. Jornais coreanos estampavam as fotos do casal com manchetes calorosas. Fãs de todo o mundo enviavam mensagens de apoio. Em fóruns online, antigos membros da equipe de filmagem relembravam momentos dos bastidores, as brincadeiras, os olhares cúmplices, os gestos que agora, finalmente, faziam sentido. Um dos diretores chegou a escrever: o amor deles era discreto demais para ser notado, mas forte demais para ser esquecido. Dias seguintes, o casal manteve o perfil discreto, não deram entrevistas, não apareceram juntos em programas. Apenas seguiram vivendo com serenidade, como se o simples fato de estarem um ao lado do outro já fosse suficiente. Em um mundo onde tudo é instantâneo, o amor deles parecia pertencer a outro tempo, um tempo mais lento, mais puro. Algumas semanas depois, uma fã compartilhou uma foto tirada por acaso às margens do rio An, Buyeong e Young-sik caminhando lado a lado ao entardecer. Não havia guarda-costas, nem câmeras, apenas os dois, de mãos dadas, observando o pôr do sol refletido na água. A imagem se espalhou rapidamente, e milhares de comentários surgiram em questão de minutos. Eles parecem uma cena de drama, o final perfeito para a história que começou há 7 anos. Naquela tarde, o céu de Seul se tingia de tons dourados e lilazes. O vento brincava com o cabelo dela, e ele, sorrindo, ajeitou uma mecha atrás da orelha dela. Ainda lembro de quando tudo começou, disse ele suavemente. Naquela chuva e naquele sorriso. Ficaram em silêncio, observando o reflexo das luzes nas águas do An. Nenhum deles precisava dizer o que sentia, já estava ali, entre o toque dos dedos, o calor das mãos, o ritmo dos corações que finalmente batiam em harmonia. A noite caiu lentamente, e o murmúrio da cidade se misturou ao som distante de uma música tocando em algum lugar. Love is not about time. E a letra em inglês. It is about the person you never stop waiting for. Young sorriu. Acho que esperei o tempo certo. Young-sik respondeu com um olhar cheio de ternura. E eu nunca deixei de te encontrar, mesmo quando você não estava perto. O vento soprou mais forte, e ela fechou os olhos por um instante. Ao abri-los, viu o céu coberto de estrelas, as mesmas que sempre iluminam Seul, mas que naquela noite pareciam brilhar apenas para eles. O amor deles não era um escândalo, nem um conto de fadas. Era real, nas imperfeições, nas pausas, nas lembranças. O tipo de amor que não precisa provar nada a ninguém. Apenas existir já é o bastante. E enquanto caminhavam pela margem do rio, de mãos entrelaçadas, que Buyeong Park e Young-sik escreveram, sem roteiro nem câmeras, o capítulo mais bonito de suas próprias vidas, um capítulo que começou em silêncio, floresceu na distância e finalmente se revelou sob as estrelas de